Gente, boa noite, sejam bem-vindos. 70 mil seguidores no Instagram, 160 no Face. Queria convidar vocês também a assinarem o nosso canal, começamos há pouco, no YouTube, onde a gente compartilha conhecimento, direito, política e história. Como é que, aliás, alguém que vive, e que mais do que vive, que ficou milionário, vendendo conhecimento, vendendo técnicas de persuasão, programação neurolinguística, vendas, reposicionamento. Como é que alguém que vive disso comete um erro tão grave que desconstrua, desfaça exatamente todo esse patrimônio de conhecimento que ele conquistou, construiu e do qual ele vive, que se chama autoridade e reputação. É sobre isso que eu queria falar com vocês rapidamente. Porque como aqui a gente fala de história, eu vou pegar alguns exemplos históricos. Vamos começar por erro crasso, que é exatamente isso. Existiu no período da Roma Antiga o que se chamou de triunviratos. Num desses triunviratos, teve um general, vocês conhecem bem, César, Júlio César, o outro que se chamava Pompeu e um terceiro que se chamava Crasso. Júlio César dominava a parte da França, Gália, onde viviam os gauleses. Vocês já viram aquele desenhozinho, né, do Asterix e do Obelix. Ali tinha um guerreiro, um rei, um líder tribal que se chamava Vercingetorix. Ele não se rendia e, aliás, derrotava sempre os romanos. Júlio César desenvolveu 2 ou 3 táticas, entre elas dividir para conquistar. Até hoje está por aí essa tática. Ele seduziu os demais líderes tribais, enfraqueceu e isolou Vercingetorix, até que conquistou. Vercingetorix, que foi levado para Roma e foi morto. Mas esses outros 2 generais, um deles, Pompeu, dominava o que hoje é a Espanha. E o terceiro resolveu fazer uma expedição para o Oriente Médio. E lá, numa incursão militar, ele comete um erro. Ele entra dentro de um desfiladeiro onde ele fica à mercê das tropas do império que ele almejava conquistar. Esse erro passa para a história, esse erro de avaliação, esse erro de estratégia, esse erro de tática, passa para a história como erro crasso. Levou o nome do próprio general romano. E vocês tantas vezes já ouviram falar. Como é que, pergunto eu de novo, alguém como Pablo Marçal, que se notabilizou exatamente por vender conhecimento, treinamento, estratégia, comete um erro dessa natureza? Soberba? Eu outro dia lembrei de um filme a respeito disso, onde vocês devem lembrar. Alguém está numa mesa, num cassino, e começa a ganhar dinheiro. Ganha, 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 ganha. Até que chega no ponto que já era suficiente, ele deveria desistir, pedir as contas, ir embora, trocar suas fichas, fazer dinheiro, mas ele resolve jogar um pouquinho a mais. E naquele a mais, perde tudo. A própria história traz os ensinamentos dos grandes líderes, que da mesma forma, quem sabe tomados por soberba, por vaidade, fizeram movimentos que foram além daquilo que precisavam, que podiam, e que se perderam, e perderam tudo. Eu, nas nossas avaliações aqui no Endireitando, trouxe a história de um fauno. O fauno era um personagem da mitologia grega que andava pelos campos, pelas florestas, era um corpo de um bode na cabeça de um homem, no corpo de um homem. E os faunos eram beberrões, eram arteiros, travessos. Um desses faunos acha uma flauta no chão, que tinha sido Atena, uma deusa grega. Ela havia feito a flauta, mas aí quando ela ia tocar a flauta, as bochechas dela inflavam e as outras deusas riam, caçoavam de Atena. Ela ficou brava com aquilo, jogou fora a flauta e o coitado do fauno encontrou a flauta na floresta. Ele resolveu pegar a flauta e começou a tocar. E foi se aperfeiçoando, cada vez mais se aperfeiçoando, e achou que ele tinha adquirido a excelência na flauta. E tinha. E aí ele cometeu o equívoco. Ele achou que ele era mais perfeito que o mais perfeito dos músicos, que no caso era um deus, o deus da música, Apolo. E alguém foi lá para fazer intriga para o Apolo. Disse, olha, tem um fauno lá na floresta, um sátiro,
que se chama Márcias. E ele diz que toca melhor do que tu. E os deuses romanos eram muito ciosos, assim, muito orgulhosos também. Ele disse, vamos lá ver. Ele chega lá e se apresenta. Olha, disseram que tu toca melhor do que o Apolo, é verdade? É verdade. Então vamos fazer um desafio. O Apolo não disse que era ele, né? A gente toca uma música cada um, as musas vão nos julgar. Aquele que tocar melhor fará com o outro aquilo que quiser. O que tu acha? Tá bem, vamos fazer. Cheio, né, de autoconfiança, de amor próprio e de soberba, o fauno, o sátiro, resolveu enfrentar os deuses. Tocaram a primeira música e, por incrível que pareça, o sátiro conseguiu empatar com o Apolo. E Apolo, muito malandramente, disse o seguinte, tá bem, realmente tu tem muito talento, vamos tocar mais uma vez, vamos fazer o desempate. Só que dessa vez, além de tocar, tem que cantar. Bom, pobre Márcias, ele tocava uma flauta. Como é que ele ia tocar a flauta e cantar ao mesmo tempo? Perdeu o desafio. E, como castigo, Apolo esfolou, tirou a pele do sátiro, que ficou lá jogada num canto da floresta e conta a história que sempre que ouvia o som de uma flauta, a pele, coitada, se tremia toda. Vinha muito bem, Pablo Marçal. Volto a dizer, a profissão dele, a tarefa dele é vender para as pessoas autoconfiança e ele aplicou para si próprio todas as estratégias que o fizeram rico e famoso. Mas quem sabe não tenha aplicado, dentre essas tantas, a última e a decisiva, porque como diz o ditado, o diabo está nos detalhes. E a sedução é perversa. Quem sabe isso seja uma espécie de punção, assim como falava Freud, nós somos movidos por duas punções, a punção da vida e a punção da morte. É por isso que, muitas vezes, muitas pessoas morrem frente a desafios porque acreditam piamente que elas são capazes de enfrentar aquele desafio e elas vão além, até o ponto de não ter mais retorno. Para isso, eu quero deixar com vocês uma lição que a gente aplica na vida. Vocês sabem quando a gente vem na estrada e tem aquela placa, na dúvida, não ultrapasse? Se chama prudência. E a regra dos 3 P's. Prudência. E a partir da prudência, faça 2 perguntas. Eu posso? Eu preciso? Vamos lá, um exemplo prático. Marçal tinha um tal do laudo na mão. E ele está com a eleição muito bem encaminhada. Aí, ele se pergunta, eu posso? Poderia. Mas ele precisava? Não. A prudência aplicada aos outros 2 P's. Eu posso? Eu preciso? Façam isso na vida de vocês. Apliquem sempre, em cada momento, em cada movimento, em cada decisão, a regra do endireitando, a regra dos 3 P's. E eu tenho certeza que vocês vão evitar muitos problemas. E às vezes com jogos já jogados e vencidos, ou aparentemente vencidos, vocês vão evitar de cair na armadilha da vaidade, da soberba ou do excesso de ousadia, que leva, infelizmente, ao movimento errado e à derrota. 3 P's. Eu sou o Walter Nagelstein. Esse é o Endireitando.